Olá, eu sou Sumaya Thomas da Consultoria para Mães e esse é mais um episódio da série Bate-Papo sobre Carreira e Maternidade na Real. A ideia desse bate-papo é inspirar você que é mãe, profissional e teme o impacto da maternidade na sua carreira, no crescimento da sua vida no trabalho. Então, para inspirar vocês, mulheres, a terem mais força, terem dicas, insights, enfim, eu trouxe pessoas do meu coração, profissionais que eu conheci ao longo do tempo e mais recentemente, como a Helenira Lebrão, que hoje está aqui para contar um pouco da sua história linda e que também muito inspiradora. Vamos lá? Helenira, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de participar dessa série de entrevistas e de contar um pouco dessa tua experiência como profissional e mãe, contar um pouco da sua transição de carreira, que a gente está aqui no seu ateliê, que é lindíssimo. Queria que você começasse então contando quem é você. Eu fiz uma carreira de 35 anos no corporativo e hoje eu estou empreendendo e aprendendo, né? Na arte floral. Então eu me formei como designer floral depois de toda uma carreira no corporativo. E hoje eu tô entrando por esse caminho aí para me reencontrar de uma forma de trazer para minha vida uma nova paixão, né? Porque eu sempre fui apaixonada por flores, por plantas e descobri nisso uma nova carreira, uma nova possibilidade. E como você começou? Qual é a tua formação? Eu me formei, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz a primeira em letras, por uma paixão que eu tinha por uma professora que ela falava tão lindamente o inglês. E eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Ela fazia Ibero, o nome dela era Adriana. E realmente ela foi, assim, uma inspiração, porque a gente vive se inspirando com as pessoas. E eu lembro que eu fui fazer um cursinho, é muito engraçado, porque eu tinha um namorado que era professor de inglês. E eu achava que eu tinha que aprender inglês, porque afinal de contas eu não queria ser menos do que ele. Então eu fui procurar uma dessas escolas de bairro, foi onde eu a conheci. E ela falava lindamente, ela tinha uma pronúncia, eu ia falar acento, né? Uma pronúncia maravilhosa. E eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu já gostava dessa parte de línguas, falei, é isso que eu quero fazer. E eu fui fazer a primeira faculdade, letras, na Ibero-Americana, com especialização em tradução e intérprete. Você também? E depois eu fiz, conforme eu fui evoluindo na carreira, mudando, vendo outras possibilidades, eu resolvi fazer marketing. Também em função de um chefe que eu tive, de um diretor que era maravilhoso e que me inspirou. E eu fui fazer marketing internacional na ESPN. Mas qual foi o seu primeiro emprego? Porque assim, como essas 2 faculdades estavam relacionadas com o teu trabalho? Essa minha história do meu primeiro emprego é muito interessante, porque eu estava já com 16 para 17 anos, jovem. Hoje em dia fala que trabalhar com essa idade é um absurdo, mas na época era até já velho, né, para trabalhar. Já estava mais que na hora. E como a minha família, as minhas irmãs trabalharam muito cedo, eu venho de uma família bem humilde e tal, e elas começaram a trabalhar muito cedo, eu já tinha aquela pressão dentro de casa. Então minha mãe falava assim, olha, você precisa ir trabalhar, você precisa arrumar alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Eu só estudava, já era mulherão, né, porque com 16, 17 anos a gente é grandona. E aí um dia eu me enchi dessa cobrança, eu falei assim, quer saber, eu vou procurar um trabalho. Não falei nada pra ninguém, me arrumei, saí, naquele dia eu voltei empregada. Então meu primeiro trabalho foi no consórcio Almeida Prado, como assistente de escritório, auxiliar de escritório. Eu cheguei, eu vi um aviso numa autoescola, precisamos de auxiliar de escritório. Era assim, super simplesinho, bonitinho, entrei lá, falei com o dono, tive a sorte de falar com o dono. Era Mourão o nome dele, Roberto Mourão. Olha lindo, só. Um rapaz super bonito. Aí ele falou, não, eu tenho, só que não é aqui, é no consórcio Almeida Prado, porque ele prestava serviço lá dentro. Quando eu vi aquele escritório maravilhoso, lindo, de vir, super novo, assim, perto da minha casa também, eu falei, aqui que eu quero ficar. Então trabalhei 1 ano lá, esse foi a minha primeira experiência de emprego profissional. Foi nesse dia que eu saí, arrumei, cheguei em casa toda orgulhosa, mãe, vou trabalhar, começo a trabalhar amanhã. Que bacana. E foi o máximo. E de lá você foi pra onde? Aí de lá, ai gente, outra história engraçada. Eu resolvi que eu queria mais.
né? Então eu comecei a buscar, consegui emprego na antiga Swift. Lembra da Swift? Que era de embutidos, era uma multinacional, lá no centro da cidade. Você não vai acreditar. Eu cheguei lá, achei o máximo, né? Me candidatei e tal, pedi demissão no outro para começar tal dia. Eu comecei, o primeiro dia, me botaram num lugar assim bem escuro. Não era nem uma recepção ainda, era um protótipo de uma recepção. E o que eu mais odiei foi que me botaram um uniforme. Eu acho que eu já tinha espírito livre desde sempre. Quando me obrigaram a botar um uniforme, olha que louca. Eu falei, não quero isso, não estou feliz. Fiquei um dia inteiro lá, não gostei, no dia seguinte eu pedi demissão. Eu fiquei um dia na Swift. Esse foi meu segundo emprego. Até depois que eu já fazia na Ibero-Americana, né, faculdade, eu fui chamada para um estágio. E aí que começou realmente a minha vida no corporativo. Nessa época eu estava trabalhando já num outro escritório com judeus. Mas você fazia letras? Eu fazia letra. E o seu estágio foi aonde? Foi em tradução. Em tradução e interpretação. Legal. Então o que a gente fazia? A gente fazia a tradução de pequenos textos, né? Mas no final você fazia um pouco de tudo, era uma auxiliar de escritório também. Mas a motivação da multinacional, que a primeira que eu trabalhei foi da Alquímica, era para fazer tradução de pequenos textos, então era subordinado ao RH. E aí eu comecei a minha carreira. Então comecei primeiro na Dow, trabalhei durante 20 anos, trabalhando nessa parte de tradução. Depois eu fui efetivada na fábrica, né? Porque eu comecei no escritório, que era na Faria Lima, e fui efetivada na fábrica. E aí que eu conheci esse diretor de marketing, que ele me falava assim pra mim, olha, se um dia você fizer marketing, porque eu dizia pra ele que gostava muito de marketing, realmente eu gostava muito, se um dia você quiser fazer marketing, você vai trabalhar comigo. E eu já estava terminando a minha primeira faculdade, já estava lá, eu falei, gente, é isso, eu vou começar a fazer uma outra faculdade. Aí comecei a fazer a ESPN, aí já direcionada para o marketing internacional, e ele cumpriu o que ele falou, ele me chamou para trabalhar com ele, eu fui trabalhar, fiquei acho que uns 4 anos na área dele, na área de marketing, mas fazendo diversas funções. Foi uma época que eu viajei muito pelo Brasil, porque eu trabalhava numa área que era treinamento de vendas, que era subordinado a ele, né? E a gente viajava com toda a equipe, na época era laboratório farmacêutico, foi a primeira divisão que eu trabalhei na Dow Química, e a gente viajava pelo Brasil todo, fazendo esses treinamentos com os vendedores. E foi maravilhoso, porque era uma experiência com pessoas, né, que eu sempre gostei muito. Então imagino eu que esses 20 anos de carreira na Dow, o casamento e os filhos apareceram por aí. Sim. Inclusive eu conheci meu marido na Dow, e quando eu tinha mais ou menos uns 26 para 27 anos, acho que eu tinha 27 anos, que já estava numa idade já, né, casamenteira, né, casadora, e eu conheci lá, e foi tudo muito rápido, porque em um ano eu conheci, namorei, noivei e casei em um ano. Era o cara, né? Você sabia que era o cara. Era o cara. Então foi um negócio assim muito interessante. E os filhos vieram depois de quantos anos? Então, depois de mais ou menos 3 anos que a gente estava casado, nasceu meu primeiro filho. Então eu fiquei grávida com 2 anos e pouco. E como foi? Vou só te interromper um pouquinho porque eu quero saber como foi, porque você estava uma ascensão profissional. Uma ascensão profissional, conquistando espaço, né? Entrou lá como assistente, foi passando por diversas posições, teve apoio de gestores, né, que você comentou. Mas e aí, como foi? Quanto impactou de verdade a maternidade nessa ascensão profissional? Olha, foi muito interessante. Por quê? Quando eu fiquei grávida, antes de eu saber que eu estava grávida, a Dow, a sede da Dow da América Latina era em Miami. E a empresa estava crescendo, a América Latina estava se tornando muito mais importante, e eles decidiram mudar a sede, que fazia mais sentido, né, trazer a sede de Miami para São Paulo. E com isso, várias posições estavam saindo de lá dos Estados Unidos, vindo para o Brasil. E uma dessas posições me foi oferecida. Então eu teria que ir para lá, ficar uns 3 meses, pegar a posição e trazer para o Brasil. E aí
o chefe falou comigo, né, na época, eu aceitei o desafio, fiquei super feliz, era uma ascensão profissional, eu estava com promoção, e logo em seguida eu descobri que eu estava grávida. E aí? Aí tem aquela coisa da culpa da mulher, né, que a mulher carregava, você imagina, há 25 anos atrás, isso ainda era um tabu muito grande, você trabalhar, você ter que sair, ficar um tempo fora. Aí eu conversei muito com meu marido, eu falei, gente, eu não posso. Aí veio aquele lado da ética, eu falei, eu não posso simplesmente omitir isso, ir lá viajar e dali, sei lá, 6 meses eu tenho que sair de licença. Então eu chamei meu chefe, falei assim, falei, olha, aconteceu uma coisa, eu não sabia, mas como não tinha sido anunciado ainda para a empresa, eu deixei ele à vontade. Eu falei, ó, você fica à vontade, se você achar que não é o momento e tal, você me fala, mas o fato é que eu tô grávida, eu quero ter esse filho e não vou desistir dele. Desculpa. Aí ele ficou, imagina, ele falou, escuta, você tem algum problema de saúde? Eu falei, não, nenhum. Ele falou, então qual que é o problema? Eu falei, não, é que eu vou ter que sair daqui alguns meses, porque eu já devia estar com uns 3 meses. Eu falei, eu vou sair daqui alguns meses, vou ter que sair, né? Ele falou assim, você tem alguma restrição médica? Eu falei, não tem nenhuma restrição. Ele falou, então pega o atestado médico e vamos embora, não tem nada a ver. Então eu fiquei muito feliz. Eu sei que isso não é uma realidade para muita gente, mas eu tive essa sorte de ter um gestor. Mas você está falando uma coisa importante, porque não é a realidade de muita gente, mas também é essa atitude, esse que comportamento deveria ser. Que faz a diferença, porque é a lei natural das coisas, né? Claro. Vamos ter funcionários na empresa se mulheres e homens continuarem se relacionando e tendo filhos, ou enfim, mesmo no formato de novas famílias. Então é assim, faz toda a diferença como essa notícia é acolhida, não é verdade, menina? Nossa, eu fiquei duplamente feliz, né? Eu confesso que eu tava com receio. Eu achei que ele ia falar, então vamos ter que pensar numa outra pessoa, numa próxima oportunidade. E eu sempre botei a família em primeiro lugar, é fato, né? Claro que o trabalho é muito importante, mas eu sempre achei que eu merecia ter tudo. Então eu queria ter amor, filho, carreira, né? Você tinha um plano se ele falasse, então, a posição não é sua? Você tinha um plano se ele dissesse não? Olha, você lembra disso? Essa era uma possibilidade, embora eu estava numa multinacional, eu queria acreditar que tudo que eu acreditava na companhia era real e que eles não iam fazer isso. Naquele ambiente, o meu plano B era, eu vou continuar fazendo o que eu fazia, vou ter meu filho e buscar uma nova oportunidade. Esse era o meu plano B. Mas felizmente ele me acolheu, como você falou, usou a palavra acolher, foi bem isso, ele me acolheu, ele disse, não, imagina, nós estamos numa empresa que a gente admira e quer que a mulher tenha todas as oportunidades e se você não tem nenhum problema de saúde, se você pode viajar, não tem nenhum problema. E foi maravilhoso, viajei, fiquei 3 meses, consegui trazer a função para o Brasil e aí começou uma carreira realmente muito, muito interessante, muito importante. Você estava em que área nessa época? Então, essa posição, ela estava dentro de serviços ao cliente. De serviços ao cliente. Isso. Então, era uma posição chamada Product Representative, que a gente chamava de Product Rep. E era uma representante de produtos e isso foi uma transição da área de supply chain, que serviço ao cliente estava dentro de supply chain, mas ao mesmo tempo tinha uma pegada comercial. Aí eu saí da Dow depois de 20 anos com um pacote, toda uma reestruturação, uma história outra à parte, mas eu fui logo em seguida para a Syngenta, aí já como gerente de supply chain. E quando veio o segundo menino? Então, eu ainda estava na Dow, né, quando eu tive meu primeiro filho, e foi tão boa a experiência que a gente falou, não, queremos ter mais um. E eu não queria ter tanta diferença, né? Tá. Então, quando a gente resolveu que queria ter o segundo, aconteceu tudo muito rápido. Eu pensei, vamos começar a pensar na história de ter o segundo, mas assim, eu pensei em engravidar, eu engravidei. Foi uma coisa muito louca, sei, né? Tem tanta gente demora tanto, mas quando você desencana, acho que a coisa vem naturalmente. Parece que flui, né? Então, a diferença dos meus filhos é exatamente 3 anos, que eu acho ideal. Achei que foi uma diferença bem boa. Então você teve o segundo filho ainda na Dow? Ainda na Dow.
E foi muito bom. Era o mesmo chefe? Não, aí já tinha mudado. Impactou na relação? Era diferente? Como foi? Não. Era um outro momento? Era um outro momento, mas igualmente foi maravilhoso. Inclusive, esse já era um outro chefe que eu tinha. E quando eu falei para ele que eu estava grávida, na hora ele falou, não, então vamos encontrar a pessoa para te substituir. Por coincidência também a pessoa que me substituiu era chamada Adriana, também uma graça de pessoa, fez lindamente o trabalho. Hoje ela é uma advogada, ela saiu. E quando de lá. você voltou, como foi? Porque entrou uma pessoa no seu lugar e uma das coisas que as pessoas trazem para mim em atendimento é o medo dessa substituição. Como é que você lidou com isso? Você sabe que eu nunca tive medo? Eu não sei se... primeiro que eu conhecia muito a Adriana, eu sabia que não é o que ela queria não era aquilo. Tanto que a paixão dela sempre foi a advocacia. Ela estava numa multinacional, mas a paixão dela sempre foi a advocacia. Hoje ela tem um escritório de advocacia grande, né, que ela trabalha. Então eu sabia das paixões dela e eu sabia que ela, para mim, não era uma ameaça. E como eu já tinha vivido essa experiência da primeira maternidade, e também se sente mais fortalecida, eu sempre fui abusada, né? Eu sempre tive muita confiança em mim, eu acreditava em mim, no meu trabalho, no que eu fazia. Então, embora seja natural as pessoas terem esse medo, nesse momento eu confesso que não. No primeiro acho que eu tive até mais, né? Porque era tudo novo, eu estava pegando um trabalho, uma função nova, ia ter que sair dali há tanto tempo, tinha uma outra pessoa que fazia a mesma função que eu. Então, no segundo é uma sensação, bom, eu já tive filho aqui, saí, voltei, foi vou possível. voltar de novo, foi possível. Exatamente. Eu também tive essa sensação quando eu tive meu segundo filho. Embora assim, eu tive uma gravidez tranquila, mas acho que a minha ansiedade foi maior, de querer voltar, de querer fazer, de querer acontecer. Mas foi muito, muito bom, porque de novo eu estava numa posição relativamente nova, né? Onde eu estava galgando novas oportunidades, mas ainda não tinha aquela correria do ter que provar alguma coisa, uma primeira gravidez que era uma função nova, tal. E essa também, embora seja nova, já tinha um tempo. E a pessoa que me substituiu, eu tinha muita confiança, então foi bem tranquilo. Ela terminou, eu voltei, a gente conversou bastante, então foi bem, bem tranquilo. Que bacana. E, bom, aí eu sei que você já me contou que você acabou indo pra Syngenta, fez toda uma carreira linda, né? Alcançou a posição mais alta dentro da área, dentro daquilo que você queria. E aí você saiu para esse novo momento, foi morar fora, né? Teve vários desafios durante essa sua ascensão profissional, durante essa carreira corporativa com a família. O que foi um fator de sucesso? O que você acha que fez a diferença para você conseguir lidar? Porque a gente sabe, né, por mais que a gente tenha uma rede de apoio, seja familiar ou não, ou construída, a gente tem desafios para poder conciliar a carreira e a maternidade. E você, nesse período, teve uma experiência fora do país. Sua família toda se mudou para fora. O que você acredita que foi um fator de sucesso para isso tudo acontecer, para você poder conciliar tudo isso? Como você falou, eu acho que ter uma estrutura é importante, né? Então, a gente não consegue, embora que a gente se sinta meio heroína, né? A mulher faz tudo, a gente tem vários papéis, mas a gente não consegue fazer tudo, né, humanamente. Eu acho que o fator determinante, e aí eu queria falar para as mulheres na escolha dos seus parceiros de vida. Eu acho que eu fui muito feliz na escolha do meu parceiro de vida. Sou uma pessoa que nunca tentou se colocar acima de mim nem abaixo. A gente sempre caminhou juntos. Quando surgiu a oportunidade, por exemplo, de eu ir morar fora, eu é que fui, né? Era executiva. Você que foi a convidada. Eu fui a convidada. Ele teve que abrir mão do trabalho dele. Na época ele tinha uma empresa de consultoria com mais 2 sócios. Aí conversamos muito. E ele tomou a decisão, não, eu acho que vai ser bom para nós, vai ser bom para a família, vai ser bom para os meninos, então nós vamos fazer isso juntos. Então, isso que eu falo para as meninas, escolham. Eu sei que é difícil, porque você geralmente as pessoas no começo, elas são maravilhosas, né? Mas existem sinais, existem maneiras de você entender que aquela pessoa, realmente ela vai
a te acompanhar nos teus sonhos também, né? Se ela vai estar junto com você nos teus sonhos. Ter essas conversas, né, sobre sonhos, sobre como você lidaria com uma situação difícil, para você conhecer mesmo quem é essa pessoa. Sim, sem porque dúvida. se ficar com aquela ideia de que não é bem assim, e também depois quando casar vai ser diferente, por favor, não se unam a ninguém de que acha que depois do morar debaixo do mesmo teto vai ser diferente, porque não? Então, para mim, esse foi um fator de sucesso. A parceria, né, que eu tive com meu marido, a estrutura, obviamente, ajuda, né, mas eu nem tinha uma super estrutura. A gente tinha ele tinha uma mãe preta, né, uma senhora que era a segunda mãe dele. E ela ajudou muito enquanto ela era viva, mas depois também ela faleceu. E a gente tinha uma assistente do lar, né? Uma empregada que cuidava durante o dia. Eles estudavam o dia inteiro. E esse apoio você também teve quando você mudou para o Panamá? Quando eu fui para o Panamá também, eles estavam em escola internacional, então tinha também as empregadas lá no Panamá, que nos davam esse suporte, mas principalmente o meu marido foi fundamental nesse período lá do Panamá, porque ele teve que ir lá abandonar tudo, entre aspas, né? Deixou a carreira dele aqui, deixou o trabalho dele, para seguir nesse sonho junto comigo. Então ele também teve a oportunidade de fazer língua, né? Então ele fez tanto espanhol quanto inglês, que era uma coisa que ele queria também. Tentou se recolocar lá, mas não foi possível, porque na área dele era bem mais complicado. E depois de quanto tempo vocês voltaram? 3 anos e meio. Ficamos 3 anos e meio lá. É bastante tempo. E foi uma experiência linda, porque quando tem amor, né? Quando você realmente... Você se une muito mais. Então foi muito rico para nós, porque a gente estava sozinho num país distante. E só de vez em quando recebi uma visita, mas era raro. Então você se une muito mais, né? E qual foi a decisão mais difícil durante esse período? Porque agora seus filhos estão grandes, 20 e poucos anos, né? Seus filhos estão grandes e assim, pensando em carreira e maternidade, qual foi o teu maior desafio? Olha, eu acho que o maior desafio... A pessoa até suspira. Eu acho que o maior desafio foi esse, a decisão de você mover uma família inteira para um outro país. Eu acho que esse foi um desafio muito grande, porque você não mexe só com você mexe com a tua família inteira. Porque quando eu te ouço falar, algumas coisas vão ficando muito claras para mim, no sentido de que você é uma pessoa ambiciosa pelo sucesso, né, que quer ser bem sucedida. Toda hora você traz a questão do eu queria mais, né, tipo, posso mais, eu posso conquistar, eu tenho um espaço, eu queria mais, não sabia exatamente o que, mas tem mais coisa para fazer. Se eu conseguir vir até aqui, eu consigo ir mais longe. Então tem esse desejo pelo ser bem sucedida, por alcançar. Tem essa questão da família, que você também traz muito forte. Muito. Pra mim é número 1. E tem essa questão da beleza, né? Do ficar bem, de estar bonito, que foi a história do uniforme que você contou. Um lugar escuro e com uniforme não combina comigo. Então, assim, são coisas que a gente traz, que eu falo muito sobre... É importante fazer essa pausa pro autoconhecimento, porque assim, quando você tem clareza de algumas coisas, você fala assim, pra que eu vou aceitar um emprego, ficar sofrendo numa Swift, numa multinacional, mas que eu vou estar sofrendo? Então assim, é um dia, já tenho aqui os elementos, eu me conheço, eu já tenho aqui os elementos do que vai fazer com que eu não me saia bem, né? E aí me ajuda a ter essa consciência, essa mudança de rota. Então eu fico, olhando tudo isso, tinha tudo isso no pacote. Você sempre foi olhando para tomar as suas decisões. E aí eu queria que você desse uma dica que pudesse inspirar essas pessoas que me acompanham, que agora tenho certeza que vão acompanhar seu trabalho, não é? Tomara. Com design de flores aí para empresas e para eventos. Carreira e maternidade complete a frase. Para mim, eram metas de vida, né? Era aquilo que eu queria para mim. E você falou de dar uma dica. Eu sempre acreditei... Eu teve uma época que eu trabalhava na Dow e que a gente mexia com essa questão da mulher, né, de carreira. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando a gente fez uma pesquisa com as mulheres bem-sucedidas no mundo, me chamou muita atenção o seguinte fato. A grande maioria dessas mulheres... Ou elas eram
casadas, mas sem filhos, ou elas não eram casadas, ou quando tinha filhos, elas eram separadas. Então nunca era era raro as mulheres em posições de liderança, CEO, de diretoria, alta liderança, onde elas tinham uma família constituída, ou seja, elas tinham marido, filhos e muito bem sucedida na carreira. Quando eu via esses dados, eu pensava comigo, eu falei, gente, mas por quê? Né? Por que isso? Porque não trazia o porquê. Lógico que você tinha as entrevistas e tal. E aí eu tinha muito claro para mim, nessa época, eu ainda não tinha meus filhos, eu tinha muito claro que eu queria tudo que eu tinha direito. E eu sempre achei que eu tinha direito. Então, a minha dica para as mulheres, acredite em você, acredite naquilo que você quer fazer e vá em frente. Não ouça os detratores, né, da tua felicidade. Tem muita gente que tenta detratar. Acredita no que você quer para sua vida, aquilo que você realmente acredita, e vai em frente, e é possível. Então eu pensei, eu quero ter sucesso profissional, porque eu tinha realmente essa ambição. Eu quero ter amor, eu quero casar, né? E quero ter filhos. Eu quero ter uma amor família, nesse formato. Né? Porque o amor a gente vive de várias formas. Claro. Mas acho que é importante saber isso. Acho que é importante saber isso. Eu quero o amor de família. Esse formato. É importante você se conhecer, né, de novo, ao ponto de saber, para poder fazer essas escolhas, para poder fazer boas escolhas. Né? E admiro até respeito quem fala, não, eu não quero ter filho. Tem mulheres que não querem. Sim, mas é uma escolha, né? A minha escolha era ter tudo. Aliás, até bater nesta tecla, né? Falar assim, o meu sonho é ter esta vida sem filhos. Claro, não é? E você precisa ser firme. Então, assim, fala, você só vai ser feliz se você tiver filhos. Não. Existem tantas possibilidades, né? Acho que o ponto que a Helenira está trazendo aqui é justamente esse. Não se deixa bater pelo que tá à sua volta, mas é o que fala realmente dentro de você. Não é isso? E às vezes até as pessoas que te amam, elas podem ser uma detratora inconsciente. Vocês terem uma ideia, a minha mãe, quando eu comecei a viajar, né, no corporativo, que uma multinacional requer você viajar muito, ela achava um absurdo eu deixar meus filhos pro marido cuidar, tomar conta. E olha, minha própria mãe, ela fala, mas como você faz isso? Porque ela tinha aquela configuração dela de Sim, ela não conhecia esse modelo não possível. Tinha esse modelo. E eu falava com muito amor para mãe, é possível, olha, o Emílio é um super pai, né? É possível, tem a Tiana, a gente tem outras pessoas que ajudam. Mas na cabeça dela era um absurdo eu sair, viajar. E aí quando uma mãe fala isso, tem um peso. Nossa, você dói. Fala, meu Deus. Mas eu acreditava em mim, eu acreditava que aquilo era bom pra eles e foi. Eu vejo meus filhos com muito orgulho de mim, da carreira que eu trilhei. Eu sempre pergunto pra eles, vocês sofreram? Mãe, já perguntou isso 1000 vezes. Mãe, eu não sofri. Adorava quando você viajava, trazia um monte de brinquedo pra gente. Tudo interessante. Não, mas era a curtição do ir e voltar, de ter aquela movimentação. Porque quando você traz um presente, tem essa coisa, eu pensei em você. Né? Eu pensei em você, você estava comigo, né? E você ter tempo de qualidade com eles, de fato, estar com eles, estar de fato. Não adianta estar 10 horas com o teu filho, mas você não está feliz, ou não tá satisfeita 100%, ou não dá a atenção que eles merecem, né? Claro, também não é 5 minutos com qualidade, isso não existe. Não. Você tem que ter um tempo para eles, né? Tem que gostar de estar. É possível, né? gente, por isso que eu falo. É possível, se você quer ter uma carreira, se você quer ter filhos, se você quer ter um casamento, é possível. Então eu quis provar que era possível. E hoje você já vê isso muito mais, graças a Deus, com muito mais frequência, né? Não só foi possível, como virou um exemplo inspirador. Amiga querida, muito obrigada por esse momento, por nos receber aqui nesse seu ateliê lindo. Imagina, eu que te por agradeço. Compartilhar sua história comigo mais uma vez. Muito obrigada. Eu me inspirei, espero que essa história também tenha te inspirado. Muito obrigada. Não foi igual.